Pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai abordar aqui um ponto do como a cultura de protótipos, que a gente está chamando de cultura de prototype first, tem ajudado as organizações, os times de design e desenvolvimento de produto para poder gerar experiências mais engajadoras e, inclusive, validar hipóteses antes, né? Então, é importante, quando a gente começa a pensar no quesito de protótipos, né, que eles são um conceito que é muito tempo utilizado nas equipes de produto, de design, de engenharia, exatamente para poder testar ideias e validar conceitos e hipóteses o quanto antes e de uma maneira onde a gente consiga adaptar nesses feedbacks que existem. Tem uma fala interessante do Judge Antin, ele já foi diretor de pesquisa do Airbnb, do Facebook, onde ele fala que muitas vezes é importante que as pesquisas de usuário que a gente faz, que elas não tenham de fato o viés de validar uma hipótese. Muitas vezes a gente inclusive chama, né, de um processo de validação de hipóteses, mas é importante que isso também gera um viés da análise que a gente está feito. O que importa é que a gente seja capaz de expandir o pensamento e, muitas vezes, de falsear aquilo que a gente estava levando em consideração ou assumindo como dado quando a gente começa a fazer essas análises. Então, só antes da gente começar, né, todo mundo fez a autodescrição. Meu nome é Pedro, sou um homem branco, de cabelo preto, levemente grisalho, barba preta, de altura mediana. Estou com óculos, uma jaqueta jeans, uma camiseta da Figma e uma calça marrom, tênis preto. Eu trabalho como o que a gente chama de Solutions Consultant. Então, basicamente, o meu trabalho é apoiar os nossos usuários e clientes a tirar o melhor uso da ferramenta, do Figma, das nossas soluções para designers e equipes de produto, e bem como fazer essa conexão com as equipes de produtos internas do Figma também. Então, durante essa apresentação, eu vou falar bastante como as ferramentas e tecnologias que a gente tem desenvolvido, que tem aparecido no mercado, tem ajudado nessas soluções de prototipação rápida, de validação de hipóteses ou de negação de hipóteses, né, como eu falei anteriormente. Mas antes da gente começar, vamos falar um pouquinho de história, né, o famoso senta que lá vem a história. Cometi aqui o erro, vamos dizer, entre aspas, de trazer um pouco de definição formal, né? Mas eu acho que quando a gente fala da definição desse prefixo proto, né, da etimologia do proto, eu acho que a segunda definição é a que mais importa, porque ele fala muito de tratar sobre a partir do qual outras coisas vieram, né? Então, por exemplo, um protozoário é aquela forma de vida organizada, incipiente, da quais as outras formas de vida organizadas surgiram, né? E é importante quando a gente fala disso, porque, de fato, o protótipo é a maneira mais segura, de eu começar a errar e de eu começar a ver onde eu não estava fazendo validações corretas, vamos dizer assim, eu não estava tendo hipóteses que, de fato, eram verdadeiras. E nisso eu tenho um ambiente seguro para cometer os erros, porque cada vez que eu falsifico uma hipótese, eu estou evitando uma crise no futuro também. O Thomas Edison, né, ele é conhecido como o inventor da lâmpada moderna, mas, na verdade, por exemplo, ele mesmo baseou o trabalho dele de desenvolver a lâmpada halogênica, que foi a base das lâmpadas que a gente teve modernas, né, no trabalho, por exemplo, de um outro químico do século XVIII, se não me engano, chamado Humphrey Davy. E ele fala, né, que, ele, na verdade, não é que ele falhou 10.000 vezes. Ele encontrou 10.000 maneiras que o trabalho dele não funcionaria. E, a partir disso, ele foi capaz de desenvolver novos protótipos até chegar com uma primeira versão de uma lâmpada funcional, que, de fato, poderia ser produzida em escala, que era econômica e que tinha capacidade ali de gerar o resultado que ele precisava. E quando a gente começa a falar, principalmente na comunidade científica e engenharia, o protótipo é a base do trabalho de tudo que existe, né? E ele tem duas características principais ali quando a gente está falando disso, que é, primeiro, expandir, né, aumentar. Então, você pode ver que do lado esquerdo tem um protótipo aumentado de uma molécula de hemoglobina que permite estudar e ver as características físicas dela.
Do lado direito, a gente tem um protótipo reduzido do Concorde, onde ele foi usado num túnel de vento para poder validar as propriedades, por exemplo, aerodinâmicas deles. E quando a gente fala nos produtos modernos, principalmente essa questão de redução, ela é muito importante, porque ela diminui os custos para eu poder fazer uma análise, coletar feedback e iterar o quanto antes no meu processo de desenvolvimento do produto. Mais uma vez, a gente pode pensar aqui naquele ambiente seguro de cometer erro, com o mínimo de custo, com o mínimo de tempo possível também. Então, avançando, já que a gente falou de história, né, como que a prototipação tem mudado com o surgimento de novas ferramentas, de novas tecnologias? O processo de design, quando a gente olha para ele, raramente ele é linear. Ele tem, por característica intencional, ser caótico. Então, cada vez que a gente avança um passo, eu coleto feedback, corrijo o meu curso em cima disso. Em cima desse caminho de olhar e validar o curso de ação, o curso do meu projeto, os protótipos têm uma boa aplicabilidade em cima disso, porque eles são as ferramentas onde eu consigo trazer mais gente para participar em cima de uma solução que a gente está concebendo. E muitas vezes, quando a gente fala de equipes de design, né, a gente está falando assim, olha, fiz todo um estudo, eu concebi aqui uma solução, mas quando a gente vai para a entrega dela, a gente vê tipo a turma da Mônica cracuda ali, né? Assim, uma coisa que não necessariamente é aquilo que a gente concebeu. Então, para falar em cima disso, é um pouco a visão que a gente tem como Figma, é aproximar isso, essa ideia, de fato, do produto que foi entregue, do produto que o nosso usuário final vai experimentar. E as ideias, elas partem muito em cima das experiências que a gente planeja para os usuários dos nossos produtos e serviços. Um caso que eu acho que imagino todo mundo aqui de alguma equipe de design já participou em algum momento é quando você está assim, na véspera do lançamento de um produto, um PM vira e fala assim, vamos fazer só uma pesquisa de usuário aqui para a gente ver se a nossa hipótese está válida? O fato é que quando isso acontece no pré-lançamento, significa que você está ali fazendo um cumprimento de tabela, marcando um checkbox. Você não está, de fato, esperando que o feedback que você vai colher no pré-lançamento daquele produto, ele, de fato, vai ser útil para você corrigir o seu curso de ação, porque ou é muito caro fazer isso, ou o seu famoso time to market também não vai acomodar aquelas mudanças que você está fazendo. Então, é um sinal claro que você vai aplicar em cima daquela pesquisa de usuário um viés de confirmação, que ou você vai descartar os resultados dela, ou você vai analisar com um viés que, de fato, não vai trazer benefício para o seu produto. É o que o Judge, que eu comentei nos primeiros slides, ele chama de User Centered Performance, né? Então, ele fala, em bom português é isso mesmo, é o cumprimento de tabela. Estou aqui porque parte do meu processo de desenvolvimento de produto é fazer entrevistas com usuários e coletar feedback, coletei, engavetei, vida que segue. E isso tem três características, vamos dizer assim, três sintomas muito claros, né? O primeiro que é isso, ele é vamos dizer, quase compliance. Assim, vou lá, vou marcar um checkbox, falar que eu fiz essa pesquisa e vamos para o próximo passo. O segundo é aquilo que eu comentei anteriormente, que ele foi coletado tarde demais para me importar, né? Então, o que eu vou fazer com essa informação que eu recebi aqui dentro? Eu vou, de fato, redesenvolver meu produto? Eu vou segurar o lançamento dele? Provavelmente não. E, por fim, aqui a gente usou a palavra desempenho, né, mas pensa que muitas vezes pode ser traduzido aqui para performance, que eu estou fazendo aqui uma validação, uma coleta de informações que ela está sendo mais para validar aquilo que eu garanti, minha equipe tomou como certo, ao invés de aprender em cima daquelas informações que eu coletei. Tem uma frase do Ninfei, ele apresentou isso no Config de Londres desse ano, onde ele fala muito nessa parte dos sentimentos e muito na parte de como a experiência de usuário, às vezes, pode ser enviesada ou pode ser mexida de uma maneira que não traga os resultados que a gente espera. Então, a gente fala muito nisso, né, que a capacidade de articular um problema limita a capacidade que a gente tem de resolver ele. Tem uma analogia boa que ele também usa, né, que é do 1986, do George Orwell, quando o governo autoritário cria a nova língua, onde eles limitam a quantidade de palavras e expressões que existem,
para basicamente limitar a quantidade de raciocínio. A quantidade é ruim, né? Limitar o raciocínio crítico das pessoas, porque se não tem uma palavra, uma expressão para você definir um sentimento ou definir uma emoção mesmo que você está sentindo, você não é capaz de agir em cima daquilo. Então é importante que a gente consiga pensar que é nesse ponto onde as equipes de pesquisa, de designers, vão ser capazes de olhar além do número, além do comportamento, né? E é um ponto onde a IA não vai saber substituir o ser humano. Porque quando você olha um comportamento de um determinado usuário em cima do seu produto, físico ou digital, você tem que entender as motivações que levam ele àquilo. Qual o sentimento que está dentro daquele determinado comportamento que ele está executando. E quando a gente fala de emoção das pessoas que levam eles a criar um laço com o seu produto, a gente está falando desses momentos de wow, né, os que a gente chama aqui de delight. E muitas vezes a gente vê as equipes de produto olhando para isso como se fossem aquela cereja do bolo, aquele floreio que a timeline do meu projeto não consegue incorporar, o meu orçamento não me permite colocar aquele comportamento, aquela funcionalidade, aquele carinho, vamos dizer assim, que tem ali dentro do meu produto. Mas quando isso começa a virar recorrente, você começa a ter um produto sem graça. Você começa a tirar todos esses movimentos, esses momentos de delight do seu cliente que vão gerar essas conexões emocionais. E é nesse ponto onde a gente começa a ver que o uso da IA, de fato, traz um benefício. Porque ela garante com que seus produtos possam receber mais escopo, com que esses momentos de deleite eles sejam mais fáceis e menos custosos de ser implementados, e, inclusive, que você consiga coletar o feedback para saber se o sentimento, esse momento de deleite que você esperava coletar dos seus usuários, de fato, foi implementado com o que você esperava ou se teve o retorno que você estava buscando. Então, quando a gente fala, né, como que a gente consegue resolver esses problemas, a gente tem 3 grandes pilares. Isso também é um pouco do que o Jud falou nessa entrevista que ele deu para o podcast, do Lean Podcast, se não me engano. O primeiro é que a gente tem que priorizar o aprendizado ao invés da validação. Então, aquilo que eu falei anteriormente do viés de confirmação. De fato, o que eu estou coletando de dado, de informação, eu estou usando isso para aprender ou estou só marcando um checkbox aqui dentro? Um ponto importante que normalmente a gente não fala muito é que as pesquisas de usuário elas têm que estar alinhadas com o objetivo do nosso negócio. Como esses dois se sobrepõem? Como eu vou aplicar o resultado daquilo que eu estou coletando? E, por fim, eu acho que é um dos mais importantes quando a gente fala essa questão de conexões sólidas, verdadeiras ali dentro, em cima desses feedbacks. Se eu tiver um resultado que falseou a minha hipótese, eu vou apontar dedo para quem teve a hipótese errada e apontar o erro, ou vou absorver aquilo, coletar como feedback e mudar o meu curso de ação. Mas aí, quando a gente olha para isso, assim, tudo bem, a gente já entendeu, viu toda essa experiência, a gente fez a construção dessa base, mas, de fato, o que mudou nas tecnologias, o que mudou no meu ferramental que eu uso durante o dia a dia de trabalho que me permite isso, né? Então, por isso que o título dessa apresentação, quando a gente estava pensando nisso, a gente tratou de falar de prototype first, né, de protótipos antes. Porque quando a gente consegue ferramentas que diminuem a barreira de entrada e fazem com que os protótipos sejam mais colaborativos, eu consigo ter pessoas que antes não participavam desse processo, ou que entravam melhorou o áudio, né? Ou que entravam muito depois no processo de design e de concepção, eles conseguem participar e ter um lugar para sentar na mesa. Mas é muito comum também que a gente vê essa frase, né? Assim, eu não sei desenhar. Como que eu vou fazer um protótipo? Como é que eu vou prototipar? Processos, por exemplo, né, ferramentas tipo Crazy 8, onde todo mundo pode desenhar num papelzinho ali, um rascunho de como você pode fazer. Mas a verdade é que, com as novas ferramentas, todo mundo está a um prompt de distância de poder criar um protótipo. Obviamente, né? Aí volta naquilo que eu falei. Se você não consegue expressar os seus sentimentos, os seus problemas e entender, significa que você também não consegue propor uma boa criação de um resultado, mas é isso. A barreira de entrada agora é muito baixa. Então, todo mundo consegue escrever um prompt, consegue iterar em cima dele para que as soluções sejam
colaborativas e que a gente consiga trabalhar junto. E aí entra nesse processo, né, que eu consigo reduzir a barreira de entrada, eu consigo tornar esse processo interativo desde o começo, inclusive eu consigo fazer ajustes ali de design, de interações, de linguagem, o quanto antes para validar aquelas hipóteses que eu tenho. E existe essa questão que, isso aqui foi uma frase de um diretor de produto nosso, que ele falou, olha, hoje os protótipos eles são tão custosos e tão difíceis de escrever quanto um documento de PRD. Então, muitas vezes, é melhor eu fazer um protótipo que descrever todo um comportamento, porque ele, às vezes, é mais tangível e tem interações ali que eu não estava planejando antes. E é importante que, nesse processo, a gente consegue trazer, eu estou falando aqui, né, de produtos digitais, obviamente, que eu consigo trazer o designer e o desenvolvedor para sentarem juntos. Então, com isso, eu consigo falar, por exemplo, com que eles se alinhem para que uma solução proposta de interação ela seja factível do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de infraestrutura. Eles conseguem olhar para um conjunto de problemas e soluções e conceber uma ideia que, de fato, seja executável de acordo com o ambiente tecnológico que a empresa tem. E só para a gente ir amarrando isso aqui também, quando a gente olha nessa questão de como, dentro da Figma, a gente tem visto o tema de prototipação. Olhando essa figura, pensa nela um pouco como uma escada, né, onde não necessariamente essa escada ela vai estar ali obrigando você a seguir por todos os degraus e não necessariamente você tem que seguir um fluxo único, ela é de mão dupla, você pode seguir, subir e descer o tempo todo, né? Mas é importante que a gente olhe isso como um espectro entre um protótipo livre até uma entrega mais estruturada que seja do seu produto em produção. Então, o Make vai te ajudar a partir de prompts e cliques e uma ferramenta super visual, entregar uma solução funcional e consiga validar isso ali dentro, mas aí depois você pode melhorar e fazer com que isso, de fato, use o seu design system, que tenha comportamentos avançados, até que você tenha ali um código em produção que foi testado, segue os seus guardrails e que tenha, de fato, que ele seja escalável. Então, aqui um exemplo, vou passar por esse rápido, mas a gente consegue olhar um exemplo, por exemplo, do Make. Qual que é o bom? Por que ele é muito útil? Muitas vezes ele pode te ajudar na famosa análise parálisis, né? Tipo, na paralisia de análise. Estou olhando aquela tela branca, não sei por onde começar. Então, vou conversando ali com a IA para poder sair dessa tela branca. Mas é o famoso sair do 0 por 1. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser um pouco... não pode ser a ferramenta onde ele vai gerar um código pronto para a produção. Ele vai gerar ali um protótipo usável para você poder fazer isso. Então, só para a gente amarrar tudo isso aqui que a gente falou agora, 3 grandes tópicos que eu queria deixar prontos para vocês terem em mente. Primeiro, que quando a gente estiver fazendo pesquisa de usuários, que a gente sempre foque em testar os limites, de fato, coletar os feedbacks, e por isso que o protótipo é importante, que ele consegue empurrar e validar os meus limites, minhas hipóteses o quanto antes no meu processo. Analisar suas ferramentas para entender o que é padronização com risco, qual a ferramenta eu uso em cada fase do meu processo de design e qual ferramenta eu também uso durante os meus processos de prototipação. Vou usar uma IA para sair do 0, eu vou usar um protótipo de baixa, de alta fidelidade. E, por fim, eu acho que isso aqui é um dos pontos mais importantes, olhem como a IA como um acelerador do seu trabalho, mas não como um substituto. A IA sempre vai olhar, vai ser capaz de fazer aquele trabalho mais pesado, ou às vezes gerar variações de um mesmo item, ou de preencher ali os gaps, mas todo o trabalho criativo, todo o trabalho de entender a emoção, de entender a experiência do usuário e saber analisar abaixo de uma coleta de dados e de um feedback que vocês tiveram, está dentro da cabeça do ser humano. Tá joia? Obrigado, pessoal. Ada. Bom, gente, vamos para as perguntas. O Thiago vai ficar aqui na lateral, esperando vocês, né? Levem em consideração o que... Levem em consideração o que a gente falou no começo, né? Para que todos vocês consigam fazer as perguntas. Mas, enquanto o pessoal se organiza, eu tenho uma pergunta, Pedro. Você colocou ali no seu último slide que a IA ela nos ajuda a acelerar o processo, né? Mas que nós, humanos, é que a gente vai estar ali, né, olhando para a régua de qualidade. Como é que você vê essa relação entre velocidade e qualidade?
Eu acho que esse é um dos grandes pontos, inclusive, quando a gente está falando da questão do protótipo, porque ele tem uma barreira de entrada, né? E vamos dizer que esse volume ele é muito fácil de gerar uma primeira iteração, uma primeira validação daquilo que você quer. Mas, principalmente como a gente está falando aqui no evento, nessa questão de experiências, de emoção, uma IA dificilmente interpreta uma emoção, né? Então, sei lá, se a gente pensar numa IA generativa que você pede ela para gerar uma sequência de batidas de tambor inspirada em algum ritmo musical que você já tenha. Ela é capaz de gerar uma variação daquilo, mas saber se aquela sequência de batidas que ela gerou ali, né, ela entrega a emoção que você esperava, ela não é capaz de coletar isso. Então, só o ser humano que, de fato, vai saber definir se uma experiência de usuário está entregando aquilo que eles estão esperando. Então, nesse ponto que eu acho, assim, ela pode ser o extensor ali da experiência, né, dar uma capacidade de validar e entender melhor essas perspectivas, mas é muito difícil que ela venha ali a fazer na qualidade que a cabeça humana sabe fazer. Pois é, né, Pedro? Bom, vamos começar com as perguntas. Eu acho que foi você, né, a primeira que sentou. Desculpa, só para trazer aqui na ordem. E aí você pode falar seu nome, se autodescrever, fica à vontade, tá? Perfeito, obrigada. Eu sou Nanda, eu sou uma mulher de pele clara, cabelo cacheado curtinho, raspado. Estou usando uma roupa toda preta, uma regata preta, calça preta e um tênis branco. Pedro, obrigado pela palestra, achei muito louca. Eu vou fazer 2 perguntas, porque uma é um spoiler que eu acho que você deu, quero saber se é verdade mesmo. Eu tenho muitas questões sobre o Figma Make, assim, sobre a inflexibilidade dele e tudo mais, mas, no final, você me deixou sonhar. Assim, o caminho, então, para essa flexibilidade, para a gente colocar banco de dados, colocar states nos componentes, é o MCP do Figma? Se foi, se você me disse se é verdade, eu acho que você deu esse spoiler. Mas a minha pergunta em si é sobre AI literacy, para designers mesmo, assim, né? Como que a gente pode fomentar que designers queiram trabalhar com código também, olhar o output dos protótipos com IA. Eu não sei se é fomentar, se é trazer os front-ends para trabalhar junto no processo de design. Queria ver como que você pensa no AI literacy para designers. Tá. Rapidinho, na sua primeira pergunta, essa dor sua é a que a gente mais ouve, vamos dizer assim, em campo, e é para onde o produto vai caminhar. Não posso te falar ainda qual vai ser a solução que a gente vai entregar para isso, mas a gente também ouve essa dor, né? É um feedback do usuário, e a gente está adaptando ele com relação a isso. É importante entender que ele é um produto novo, né? Foi lançado no começo do ano. Então, ele tem um caminho inteiro ali para seguir, mas também pensa que o Make ele não vai ser um produto standalone. A ideia é que ele seja uma cola que liga toda a sua experiência dentro do Figma, né? Você tem FigJam, design, slides, tem muita coisa ali que você pode criar uma jornada de usuário coesa em cima disso, mas eu não posso te dar muitos detalhes tangíveis, mas com certeza, se você acompanhar o nosso release notes lá, você vai ver muita coisa chegando em cima dele nesse ponto. Desculpa, você pode repetir? Sobre AI literacy, resumindo, né? Beleza. Como que você sugere que seja feito isso para os designers? Então, é importante esse ponto, né? Porque a gente sempre enxergou como 2 silos muito distintos, assim, entre o que é um engenheiro de software e o que é um designer, né? Então, cada um trabalhando na sua caixinha ali, meio que existe uma... Sabe quando você tem uma cozinha de um restaurante em cima, que você coloca a comida, ela desce e você entrega? Parece meio que isso, às vezes, né? O design coloca o design ali em cima e entrega para o desenvolvedor implementar ela. E eu acho que diminui a barreira do design começar a ter curiosidade pelo código e entender, mesmo que não no mesmo nível de profundidade, saber o que está ali dentro e começar a ter maior familiaridade com as limitações ou mesmo as restrições de implementação tecnológica, e, ao mesmo tempo, que o engenheiro de software consiga olhar para o trabalho do designer com uma criticidade maior em cima da capacidade dele e da curiosidade mesmo dele de entender por que determinado conceito foi desenvolvido ou por que determinada solução está daquele jeito. Não necessariamente que um engenheiro de software tenha que ser tão bom designer quanto um designer, e quando um designer tem que ser capaz de escrever um código tão bom quanto um engenheiro de software, mas que os dois consigam sentar na mesma mesa e conversar juntos. Isso muitas vezes envolve trabalhar na mesma ferramenta, né? Ter o mesmo espaço de trabalho.
Não ter... A gente gosta de falar muito, tem um pessoal da Figma que eles... se a gente bebesse um gole d'água cada vez que a gente fala handoff com os nossos clientes, a gente estava super hidratado. Então, imagina que esse handoff é uma dor hoje. Então, como é que a gente coloca eles para trabalharem juntos? Não imagino assim, ferramenta nenhuma vai resolver uma cultura organizacional, mas ela pode ser o catalisador disso. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Adriele. Eu sou uma mulher branca de cabelo preto, usando óculos de acetato roxo, blusa azul e calça preta. Olá, Pedro, tudo bem? Eu adorei a palestra. Eu vi que você falou muito sobre ali, simbolizando que os devs, os designers têm que ter ali, tipo, trabalhar junto, e você também citou do Dev Mode. Embora a palestra foi mais sobre o... enfim, sobre IA e tudo, eu gostaria de dicas para saber como que a gente pode trazer os devs ali para usar o Dev Mode no Figma junto, e em que etapa a gente pode incluir nesse prototype first, porque os devs da minha empresa, eles não entram no Figma nem nada assim, sabe? Se tem algumas dicas. Tá. Então, assim, só um pouco de background. Eu sou desenvolvedor de origem, tá? Trabalhei muitos anos como desenvolvedor. E sim, assim, as pessoas têm uma paixão pelas ferramentas dela. Então, como dev, a minha ferramenta de trabalho era a IDE e o repositório de código. Né? Quando você fala para um desenvolvedor que ele tem mais uma ferramenta para usar, porque normalmente ele já tem a ferramenta dele de controle de projeto, que ele tem que ficar lá registrando hora, movendo card, ele tem a IDE dele com todas as extensões que ele tem que fazer, ele tem o repositório de código, que ele tem que olhar se o pipeline dele está indo. Você fala assim, agora você tem a ferramenta de design, que você pode colocar aqui. Mas essa barreira de entrada, ela normalmente é quebrada, assim, coisas simples do tipo, o Figma tem uma integração na IDE. Você pode ver o Figma já dentro da sua IDE, você não tem que ficar fazendo login. Mas, de fato, é o ponto onde isso demonstra algum valor. Né? Então, imagina que você tem um dev front-end, que ele precisa implementar uma tela ou um componente, e dentro do Figma, vou dar o exemplo do Code Connect, ele já vê o código dele pré-montado ali. Você fala, cara, aqui você vai ver, de fato, você vai brincar com o componente, você vai ver como ele vai estar estruturado. Então, na hora que ele for instanciar isso via código, vai estar mais tangível. Então, você não vai ter que ficar aqui me mandando o Slack a manhã inteira perguntando qual o comportamento, porque você mesmo pode testar isso. E a nossa conversa vai acontecer por ali. Então, as barreiras de entrada, normalmente, elas são quebradas pela experiência que a gente tem. Então, a gente volta a falar de experiência. Né? Quando eles começam a perceber que a experiência é valiosa em cima disso, você começa a quebrar essa restrição. Mas um bom olhar que você pode ter para isso traz um grupo de dev que normalmente eles são mais próximos do seu time, que eles são mais abertos a essas novas ferramentas, faz um teste com eles, deixa a palavra ir. Assim, é um câncer do bem, sabe, que você vai ter dentro da sua organização, que isso vai expandir. E aí você vai ter benefício tanto da produtividade da sua equipe, que você vai conseguir ter número, você vai conseguir ter qualidade, então a turma da Mônica Caracuda vai parar de existir, vão ter designers mais performáticos, mais pixel perfect, né? Então, existe todo esse contágio benéfico que pode acontecer ali dentro também. Obrigada, viu? Agradeço aí. Obrigado. Boa. Bom, prazer, Pedro. Foi muito boa a sua palestra. Me autodescrevendo, eu sou um homem alto, relativamente alto. Cabelo preto, barba preta, a camiseta hoje é roxa, a calça é preta e o tênis é preto também. É um outfit designer, né? Me chamo Rafael e a palestra toda eu fiquei pensando nessa cultura prototype first. E eu sou designer há um tempo já tenho uma certa bagagem. E eu fiquei pensando o quanto que esse termo ele pode ser, na verdade, não tão bom no processo de design mesmo que a gente tem. Porque, no final das contas, a gente está resolvendo problemas, né? E uma pesquisa bem feita, um estudo bem feito, ele precede, né, o protótipo, né? É óbvio que quem está ali na condução do estudo, pesquisadores, designers, tem a sua parcela de responsabilidade do processo, mas o quanto que... E aí eu queria ouvir, assim, essa é uma pergunta capciosa mesmo, propósito, mas
será que realmente, para a gente ter produtos de alta qualidade, que resolvam realmente problemas reais, o caminho é o prototype first, onde a gente pode, na verdade, e pessoas não designers também, se apaixonarem pela primeira ideia, ver aquilo já tangibilizado e falar, caraca, é isso mesmo que eu quero, bora, sei lá, codar e tudo mais. Enquanto, na verdade, o nosso erro é sempre o que eu considero um pouco primário, que é um bom escopo, né, bem definido, aquela dor, aquele problema de negócio, e daí fazer o arroz com o feijão bem feito, né? Porque senão, no mercado, né, em produção, teremos produtos sempre mais ou menos, né? Então, eu queria ouvir de vocês essa pergunta. Assim, eu não vou te falar que eu nunca vi um PM que jogou um prompt de alguma coisa que ele queria, viu uma solução e falou que era só colocar o código em produção, né? Nunca vi isso. Mas é por isso que eu acho que... Eu até passei rápido, pode ser um ponto disso. Aquela escadinha que eu pus no fim, ela é importante, né? Porque quando a gente fala do protótipo, ele vai ter os casos de uso dele em cada ciclo. Então, se você gera um protótipo sem estudo nenhum, ele é simplesmente a solução da sua cabeça, né? Então, a gente entra naquele primeiro tópico que é um viés de confirmação só. Eu não estou validando uma hipótese. Eu estou confirmando a minha hipótese que entrou lá sem dado nenhum. Se você fez uma pesquisa de usuário e, a partir dos seus feedbacks, você conseguiu coletar esses primeiros protótipos, você consegue, a partir das primeiras dores, das primeiras jornadas de usuário, conseguir criar protótipos que ele tem um custo muito mais baixo do que você aplicar um design de alta fidelidade, a ferramenta sua de protótipo pode estar trazendo valor ali dentro. Se você já passou essa fase onde você validou meio que a jornada de usuário, que informação você precisa, como vai estar a sua arquitetura de informação, você pode caminhar ali para o protótipo de alta fidelidade, usando seus componentes, seu design system, usando a sua identidade visual. Mas esse que é um ponto importante. Está vendo como que cada fase dessa, o seu protótipo, ele usa uma ferramenta diferente e ele parte de inputs diferentes do seu processo, né? Então, é sempre importante que a gente seja capaz de ter uma análise crítica de qual a ferramenta é mais adequada para cada estágio de maturação desse processo. Porque o que a gente vê hoje também são desenvolvedores que fazem protótipo a partir de prompts na ideia deles. E ali é um design padrão, é uma experiência vanilla, vamos dizer assim. Enquanto ferramentas que têm experiência de usuários... Tinha uma pesquisa que eu não lembro quem fez, por exemplo, que vê que apps que têm maior rating dentro de lojas de usuário, normalmente as empresas têm uma melhor recorrência do número de usuários, e que todos os ratings de loja de aplicativos elas são baseadas na experiência de usuário. Então, se eu criar ali só mais um app preto e branco, ele não vai retornar isso. Então, nesse ponto, Rafael, eu acho que é muito isso. Assim, eu não acho que você vai ser capaz... Se você entregar isso na mão de uma equipe que não tem um foco em entender a dor do cliente, entender o job to be done, seja lá como que você estiver fazendo, você vai estar entregando só mais um produto no mercado, você não vai ter vida longa. Se você souber a ferramenta adequada para usar em cada momento, ou quando, de fato, você precisa de uma solução... Porque assim, quando a gente fala de protótipo, muitas vezes, a gente está pensando só na questão do caminho feliz ali. Mas, muitas vezes, você tem que testar os caminhos alternativos, casos de contorno. E ali, você, às vezes, coletar um feedback de um comportamento que você nem esperava fazer, que se você tivesse feito um protótipo de altíssima fidelidade ali dentro, você ia gastar muito tempo para jogar aquilo fora. Mas, outras vezes, você precisa do protótipo de alta fidelidade para coletar aquilo também. Então, a maturidade da sua equipe de design, eu acho que isso vai muito, né, do seu trabalho como designer também, é saber... Imagina que, assim, ferramentas de prototipação é tipo o cinto de utilidades do Batman. Você não vai jogar uma granada quando você estiver fechado dentro de uma sala trancada. Então, a parte do trabalho do designer hoje é saber lidar com essa quantidade de ferramentas também. Boa, obrigado. Bom, Pedro, a gente vai para a última pergunta aqui. E aí, se você quiser, ao responder, já está fechando, fica à vontade, tá? Olá, Pedro. Boa tarde, eu sou o Luiz Miguel, sou um homem pardo, cabelo curto, preto, barba preta, camiseta verde, jaqueta jeans e tênis branco.
Você comentou sobre a relação do design com o desenvolvedor e a necessidade de a gente falar a mesma linguagem para o desenvolvimento do projeto. Mas no caso de um designer numa equipe multidisciplinar, em que a gente tem um relacionamento com o desenvolvedor, né, no caso eu e 2 desenvolvedores front-end, mas também tem a social media, tem a analista de marketing, tem um diretor que às vezes nem sabe tão profundamente do projeto de design, aí a importância daquilo. Então, como tornar legível o objetivo, né, e o protótipo em si, aquilo que vai impactar para os demais integrantes da equipe, porque às vezes eu pergunto se está entendendo o processo, se está compreendendo, né, o objetivo, a estratégia, a pessoa diz sim, mas eu sinto que isso, na verdade, muitas vezes o comportamento ele fala muito mais alto que o que a própria pessoa está dizendo. Então, como quebrar essa barreira numa equipe multidisciplinar, não necessariamente só designer e desenvolvedor? É importante também que a gente não tenha expectativa que um dia, né, um analista de marketing vai saber escrever front-end usando React, né? Então, assim, não é o objetivo de colocar todo mundo, nivelar todos eles na mesma barreira. Mas esse é um dos pontos importantes, muitas vezes, onde você tem um ponto da verdade ferramental mesmo, sabe? Olha, se eu tiver um espaço onde todo mundo consegue colaborar e escrever e dar feedback junto, e eu consiga ter essa colaboração em tempo real, é importante para a gente conseguir interagir ali de uma maneira construtiva. Então, inclusive, um pouco do que eu falei para o Rafael, se não me engano, antes, é importante você saber qual ferramenta você usa em cada estágio e qual a linguagem você vai usar em cada ponto ali de comunicação. Então, muitas vezes, quando você estiver, por exemplo, conversando com um designer, você vai querer anotar o designer dele ali todo, você vai querer ver as propriedades e metadados daquele designer, mas quando você estiver conversando com um analista de marketing, para ele vai ser importante o texto, a linguagem, onde ele vai coletar o feedback daquela interação de que você está fazendo, se a experiência dele é para ter um produto que vai ser vendido por ele mesmo, se vai ser vendido por uma equipe de vendas. Então, às vezes, muitas vezes ali, você não vai querer ficar anotando um componente específico, mas você vai querer mostrar para ele a navegação do usuário e por que você pensou naquela experiência, né? Então, saber onde é o ponto de vocês de encontro, seja de ferramentas, seja de nível de linguagem, é importante. Não existe uma bala de prata para isso, que a gente vai te falar assim, olha, use tal ferramenta para fazer tal coisa, tal ferramenta para fazer... Se alguém fizer isso para você, ele está te dando um sapato 53, imaginando que todo ser humano tem o mesmo tamanho. E não é o caso. É como se a gente estivesse usando o mesmo óculos, sabe? A gente não tem o mesmo grau. Então, dependendo da sua equipe, da estrutura da sua organização, da cultura interna que vocês têm, vocês vão usar diferentes ferramentas. Então, é por isso que, normalmente, até fazendo esse fechamento, quando a gente olha dentro do Figma, a gente raramente gosta de falar dos produtos, ou Figma Design, ou FigJam, ou DevMode, né? A gente gosta de falar como que eles proporcionam ali uma experiência única, onde você pode interagir nos vários ciclos de desenvolvimento de produto, usando ferramentas diferentes, com públicos que perpassam ou que são diferentes em determinada camada, mas é que vai te dar capacidade disso, de quase que nativamente te dar a linguagem certa, seja linguagem humana, vamos dizer assim, seja linguagem de metadado, assim, sabe? O dev, você quer o quê? Você quer saber a linguagem do componente, os espaçamentos, né, os tokens, as variáveis. Enquanto o cara, às vezes, de produto e de marketing, ele vai olhar, ou às vezes o próprio analista de UX, ele vai olhar mais a questão de arquitetura de informação, ou UX Writer, vai ver se a linguagem está de acordo com o padrão, né? Então, as ferramentas têm que saber fazer com que ela te entregue o que você precise, no jeito que você precise, no momento que você precisa também. Obrigada. Bom, obrigado. Obrigada, gente, pela participação. Obrigada, Pedro, pela fala. Palmas para Pedro, gente.